Muito bem, nós sabemos que quando Jesus aqui esteve, na sua primeira vinda, Jesus veio como Salvador. Ele veio como mestre, como rabino, rabi, e as pessoas ouviam de bom grado a sua palavra. Os pobres, as crianças, as famílias, os fariseus, os saduceus, os herodianos, João e seus discípulos, todos, da Judeia, de Jerusalém, de Samaria, da Galileia, todos vinham ouvir Jesus. Que sabedoria, que palavras, que profundidade, que autoridade! Ninguém jamais falara como Jesus. Isso está atestado pelas próprias pessoas da sua época. Vamos ver? Abra sua Bíblia em João capítulo 7 e vamos ler a partir do versículo 45. Diz assim: Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dar-se-á o caso de que tu também és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Olha, havia podemos dizer, dois pelotões ou legiões de soldados em Jerusalém. Havia os guardas, os soldados romanos, que serviam ao Império Romano. Estavam divididos em centúrias, em legiões, eram muitos. Eram guardas, eram soldados de várias nacionalidades. Eram treinados pelo exército romano, eram imbatíveis, tinham suas armaduras, tinha sua couraça, seu cinturão, tinha seu elmo, o seu capacete, seu escudo, sua espada que sabiam manejar tão bem, usavam dardos, usavam flechas, lanças e tinham as sandálias nos seus pés, tinham proteção para os seus pés, as suas pernas. Era o exército romano. Nas cores dourado e vermelho, de longe se viam, ali estava a cavalaria romana, os soldados que iam a pé na infantaria, imbatíveis. Mas havia os soldados do templo, porque no templo não podiam entrar gentios, estrangeiros. O templo era também não somente um local de religião, um local de culto, mas era também a essência da economia, onde girava toda a economia de Israel. O povo trazia suas primícias, os primeiros frutos. O povo trazia os seus sacrifícios. O povo trazia sua oferta. Então, no templo havia câmaras, havia ali cofres, havia ali cambistas, havia ali um mercado do turismo religioso, destas festas judaicas que eram comemoradas não somente pelos judeus nacionais ali das terras de Israel, Galileia, Judeia, mas os judeus da dispersão, os judeus que moravam no Egito, em Roma, na Ásia Menor, que estavam espalhados em outras nações, que eram comerciantes. Eles vinham para as festas. O templo também funcionava como o banco, guardava valores, riquezas. E então, ali em Jerusalém, a vida religiosa e a economia de todo o país se processava.
era necessário haver uma guarda do templo, não romana, mas de judeus. Então, assim como no tempo de Davi, de Salomão, de Saul, nos tempos dos reis de Israel, havia os guardas, havia os que guardavam as portas dos muros, os que estavam como sentinelas sobre os muros de Jerusalém, havia aqueles que guardavam o templo. A Bíblia nos fala que na época de Salomão, ele mandou fazer 300 escudos de ouro para esta guarda do templo. Claro que ele queria esnobar o ouro, ele queria mostrar a sua riqueza, mas nos escudos dos soldados. Então, estes soldados, esta guarda do templo, foi enviada pelos principais sacerdotes, os principais dos judeus, para prender Jesus. Porque Jesus, ele ensinava no templo, ele ensinava coisas, Jesus, ele limpou o templo, derrubou a mesa dos cambistas, abriu as gaiolas dos pombos, soltou as ovelhas. Jesus disse, vocês não podem fazer da casa do meu pai um covil de salteadores. Esta casa será chamada casa de oração para todos os povos. E Jesus ensinava com autoridade. Um dia, Jesus ensinando ali no templo, os principais dos judeus chegaram e perguntaram, com que autoridade você faz essas coisas? E Jesus usou a didática deles, trazendo para eles a resposta como uma outra pergunta. Jesus disse, eu vou responder para vocês com que autoridade eu faço estas coisas, se vocês me responderem a minha pergunta. A minha pergunta é, qual era a autoridade de João Batista? João Batista tinha autoridade dos céus ou dos homens? Eles se reuniram para dar a resposta e disseram, se nós falarmos que a autoridade de João era dos homens, eles vão nos apedrejar, a multidão vai nos apedrejar porque eles têm João como um profeta. Se dissermos que a autoridade João batizava com a autoridade dos céus, de Deus, eles vão dizer, então por que vocês não creram nele? Eles estavam numa sinuca, eles estavam num beco sem saída, eles estavam diante da resposta que Jesus queria lhes dar. Com que autoridade tu fazes? Se eles dissessem a autoridade dos homens, eles não podiam, eles estavam diante de alguém que curava, abria os olhos aos cegos, curava os leprosos, ressuscitava os mortos. E a multidão tinha Jesus como um profeta. Se eles dissessem, a sua autoridade vem dos céus, então vocês têm de crer em mim. Jesus lhes respondeu com a pergunta, mas eles mandaram soldados prender Jesus. E os soldados ficaram ali e vendo, esperando o momento, porque eles não podiam fazer um tumulto. Jesus não era um ladrão, Jesus não era um malfeitor, Jesus não era alguém que estivesse tumultuando a cidade. Eles teriam de ter o momento exato para prender Jesus. E aguardando este momento, ficaram ouvindo Jesus. E não puderam prendê-lo. Voltaram para os sacerdotes e disseram, olha, não podemos prender este homem porque jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como este homem. Aquela guarda não era de romanos, mas de judeus. Aqueles soldados conheciam a Bíblia, conheciam o Antigo Testamento, conheciam os escritos de Moisés, dos profetas, conheciam a história de Israel. E eles disseram, esse homem, ele tem uma autoridade, ele tem um carisma, ele tem uma palavra, jamais alguém falou como Jesus. Nós conhecemos histórias de judeus que foram confrontados com o Novo Testamento, que foram estudar o Novo Testamento para desmascarar Jesus, para dizer, Jesus não é um profeta, Jesus não é um Messias, nós vamos estudar, nós vamos achar as suas falhas, nós vamos achar os seus erros, nós vamos provar
que ele não é o Messias. E ao buscarem erros nas palavras de Jesus, ao confrontarem, ao compararem a vida de Jesus com o Antigo Testamento, eles só podiam ter uma palavra: ninguém jamais falou como este homem. Nunca passou pela terra uma pessoa como Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo. Nunca. Ele perguntou para o povo da sua época: quem de vocês me convence de pecado? Quem pode apontar uma falha em mim? Ninguém. Ninguém. Porque o Senhor cumpria a lei, vivia a lei no espírito da lei, em absoluta santidade. Ninguém jamais falou como Jesus. E ele falou: eu sou. Ele é Deus, o Filho de Deus que veio ao mundo. Você já entregou sua vida a Ele? Você já o conhece? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo: Jesus, eu reconheço que Tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Eu reconheço que em Ti está o manancial da vida, que na Tua luz vemos a luz. Eu reconheço que Tu és Deus, que se fez homem, habitou entre nós, deu sua vida para nos salvar e nos perdoa de todos os pecados e nos concede o Teu Espírito Santo e escreve o nosso nome no livro da vida e nos dás a certeza de salvação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque eu posso confiar em Ti e Te entregar a minha vida. Recebe-me, lava-me, limpa-me e dá-me a Tua salvação nesta hora. Amém. Pai, e que cada pessoa que nos assiste receba o toque do Senhor, a cura do Senhor, a libertação do Senhor, a vida plena que só Jesus pode dar. É no nome dele que nós oramos. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.